evangelizar, amém? Também queria aproveitar este momento para agradecer aos irmãos esta semana. Vários trabalhos aconteceram aqui na igreja, foi gratificante ver os irmãos aí envolvidos, alguns trabalhando, inclusive, até à distância, não é, irmã Isabel? Até à distância esta semana, que foi bastante mais complicado. Mas graças a Deus por tudo, Deus abençoe os irmãos ricamente e continue fortalecendo os vossos corações e vidas. Normalmente, o presbítero Márcio faz essa referência no início do culto em português e eu, honestamente, tinha em mente e esqueci. Então é bom que ele volte depressa, não é? Amém? Muito bem, meus amados irmãos, abra a palavra do Senhor em Romanos 9, versículos 30 a 33. Assim iremos concluir, querendo o Senhor assim, este texto de Romanos 9, tão rico que falou profundamente, pelo menos, irmãos, à minha vida. Foi para mim gratificante revisitar o capítulo 9 de Romanos, ir passo a passo, bastante diferente do que fizemos da outra vez e que trouxe, pelo menos para a minha vida, tem trazido para a minha vida grande consolo. Enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor e à medida que abrirem, vão ficando de pé para nós podermos ler a palavra do Senhor. Amém? Os que puderem ficar de pé, claro. Romanos 9, versículos 30 a 33. Amém? Muito bem. Em jeito de conclusão, né, Paulo começa assim, versículo 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé? Que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, como se fosse por obras, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Senhor nosso, diante da sua presença, pedimos que a misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas, para que possamos atender a santa palavra. E ela fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Irmãos, podem ficar sentados, amém? Os irmãos já perceberam que existe apenas dois tipos de religião, não é? A gente fala aí religião para cá, para lá. Há muitas religiões. Muita gente acha que toda a religião é boa. É mais ou menos como os rios, todo o rio vai dar ao mar, não é? Vai dar tudo no mesmo, no final dá tudo certo. E há várias religiões. Na verdade não há, irmãos, há apenas duas religiões. Claramente a religião das obras e a religião da fé. Sendo a religião da fé a verdadeira. A diferença aí entre a religião das obras, que é todas as outras, qualquer uma, que você invente, que você possa até criar com o seu próprio entendimento, que se calhar você em tempos antigos já criou no seu próprio entendimento, ou que você seguiu de outros por tradição, são sempre religiões das obras. Você faz alguma coisa para que Deus faça outra coisa qualquer. Mesmo dentro do mundo evangélico, lamentavelmente, 90% é religião das obras. Não difere do catolicismo, não difere de qualquer paganismo, porque é sempre um ato que provém de um homem. É religião das obras. Em oposição à verdadeira religião, ao verdadeiro, no sentido de religar, nós dizemos que a diferença entre religião e cristianismo, sendo que cristianismo é a religião da fé, mas nós não gostamos de usar muito esse termo para criar essa divisão, não sermos chamados, rotulados de religiosos, mas na verdade é a religião da fé. Nós dizemos cristianismo, a diferença entre cristianismo e qualquer outra coisa é que no cristianismo, amém, Cristo veio a nós porque nós não podíamos ir a Ele. As nossas obras não nos levavam a Ele. É por isso, irmãos, que nós celebramos o Natal, a chegada do Salvador, porque nós não podíamos chegar ao Salvador. Nós celebramos a Páscoa, a morte do Salvador, o sacrifício perfeito, e na Páscoa celebramos a ressurreição, aquele que em glória venceu a morte e vivo está. Religião da fé. Pela fé dada pelo Senhor, você creu, e isso, tal qual como Abraão, lhe foi creditado como justificação. Amém? Religião da fé, simplesmente. Todas as outras, religião das obras. É tão fácil. Só que as outras formam e têm muitos nomes. Os mais variados, os mais estranhos, ou outros que nos parecem que exaltam a pessoa de Cristo Jesus, mas na verdade, porque a religião das obras não exalta a pessoa de Cristo Jesus.
Depois de Paulo vir a explicar a diferença, e logo no início você leu o capítulo 9 de Romanos, você encontrou que no capítulo 9 de Romanos, logo no início você encontrou, e Paulo fala e explica como é que nem tudo o que é de Israel é israelita. Você ficou com essa mente, com isso na mente, por certo, e no desenrolar, Paulo falou de Esaú, falou de Jacó, e representou vários exemplos de porque é que a eleição acontece por causa do propósito de Deus, daquele que chama. No final já do capítulo, que como eu já disse, muitas vezes muitas pessoas não gostam de pregar neste capítulo, gostam de fugir deste capítulo porque apresenta Deus soberano. Paulo diz assim: que diremos então? A que conclusão chegamos? Nesta manhã que estamos a terminar o capítulo 9 de Romanos, de estudar verso a verso aqui até agora, versículo a versículo até agora, a pergunta é para nós: que diremos então? A conclusão é que nós chegamos. Como é que nós fechamos este capítulo glorioso? Como é que nós encerramos em nós mesmos, por Cristo, esta doutrina para que ela fique selada em nossos corações? E Paulo diz: os gentios, nós, os gentios, que não buscavam a justiça, que em sua história não eram chamados povo, lembra da semana passada, aquele que não era chamado povo, os gentios que não eram chamados povo, que não eram do povo de Deus, que não tinham sua descendência no vinho de Abraão, que não celebravam o Deus de Israel, não buscavam a justiça, não buscavam, obtiveram uma justiça que vem da fé. Eles não buscavam a justiça. Porquê é que eles não buscavam? Porque eles estavam mortos em delitos e pecados. Não lhes tinha sido apresentada. E ainda que tenha sido apresentada, ainda que Israel tivesse, em alguns momentos foi um exemplo para as outras nações, eles não a puderam receber porque eles estavam mortos em delitos e pecados. Eles não a buscavam, mas eles a obtiveram, eles a receberam. E receberam como? Pela fé. Meu amado irmão, você que é salvo, que está neste lugar a ouvir esta mensagem ou está online, entenda que não foi por obra que você fez, não foi uma coisa extraordinária que você realizou, mas você foi justificado pela fé. E tem aquele corinho, né, que vem daquele texto bíblico que nós cantamos aqui tantas vezes. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Tão lindo esse hino, não é? Aliás, o versículo que é lindo, não é? O hino a gente só deu um toque com a música, né? Mas o texto é que é lindo. Enquanto isso, o versículo 31 diz assim: mas Israel, que buscava o quê? Uma justiça? Que buscava o quê? Uma fé? Olhe para a sua Bíblia. Mas Israel que buscava uma lei. Não mostra que eles buscavam uma justiça, não mostra que eles buscavam a fé. O povo buscava uma lei, que essa lei trouxesse justiça. O que é que isso significa? Se eu obedecer à lei, se eu não tropeçar em nenhum dos mandamentos, se eu conseguir obedecer a todos os preceitos da lei, eu vou ser justificado diante de Deus. Obras. Faço isto, alcanço aquilo. Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, o que é que aconteceu? Não a alcançou. É tão claro o texto, não é, irmãos? Enquanto que os gentios não buscavam coisa nenhuma, não buscavam justiça, receberam pela fé aqueles, Israel, o povo de Israel, que vinha buscando geração após geração obediência à lei, ainda com desvios, mas havia sempre aqueles que queriam obedecer à lei, para que trouxesse justiça. Eles não alcançaram, porque não é pelas obras. Porque lembra que a palavra do Senhor diz, e como referi há pouco, eles estavam mortos em delitos e pecados, e se tropeçaram ao ponto da lei, será culpado de toda. Então não é pelas obras, não é pela lei. Aliás, lembra-me dos dois papéis da lei. Os dois papéis da lei. O primeiro é apresentar que você é um pecador. A função principal da lei é apresentar que você está perdido. Você olha para a lei do Senhor e diz: eu já tropecei. Hoje é dia do Senhor. E há os que não vão à casa do Senhor no dia do Senhor.
Não é pecado? Está na Bíblia. Não está na lei de Moisés? Está. Não invocar o santo nome de Deus em vão. Você nunca invocou o santo nome de Deus em vão? Tem aqueles que até abreviam, né? OMG. Que é para não dizer, diz OMG, né? É, bem. TJ Fridays. Eu não vou mais. Porque não... Porquê? Por o nome de Deus no nome do restaurante? Não é? Não é assim? Não é isso que significa? Mas tem uma lei que nos apresenta que nós somos pecadores, não é isso? O que é que a lei faz? Ela apresenta que você não merece. Você não merece. Você não merece salvação. Você tropeçou. Qual é a segunda função da lei? É uma vez que você é salvo, você quer obedecer a lei porque você quer agradar a Deus. O seu coração foi mudado. É outra coisa. Mas até aquele momento ela não serve para justificar. A lei não justifica você, nem antes nem depois da salvação. Ela tem duas funções diferentes. Até a salvação ela serve para mostrar que você está condenado. Uma vez justificado pela fé em Cristo Jesus, na morte e ressurreição do Senhor, a lei tem um outro sentido para si, que é um sentido de gratidão e de desejo de servir a Deus e de obedecer aos mandamentos do Senhor. Se você não tem esse desejo, você não é salvo. Está certo? É certo isso? Tal e qual. Porquê? Porque o seu coração agora foi mudado. Agora o seu coração pertence a Deus. Ele santificou, ele purificou, ele limpou. O Espírito Santo nele habita. Então a lei, ela tomou agora uma função diferente para si. Mas não para a justiça. Lembra, irmãos, dos religiosos do tempo de Jesus? O que é que eles queriam fazer? Queriam apresentar Jesus em falta contra o quê? A lei. Ora, se eles conseguissem apresentar que Jesus quebrou a lei, como eles achavam que eram detentores da lei e da santidade, eles iriam acusar Jesus. E por todas as formas, eles diziam sempre: Jesus blasfemou, Jesus falou contra a lei de Moisés, Jesus quis impor novos costumes, tudo mentira. Jesus cumpriu toda a lei nele próprio. Curou no sábado, por exemplo. Eles pegavam em tudo que eles podiam só para apontar Jesus. E diz assim o texto, versículo 32. Olhe comigo no versículo 32. Por que não? Por que é que eles não alcançaram pela lei? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eu lembro uns anos atrás uma pessoa veio para a nossa igreja e disse assim: ok, quais são as regras da igreja? A pessoa queria uma lista de regras. Perdi uma oportunidade, não perdi? Perdi uma oportunidade, tem tanta coisa para fazer na igreja. Tac, tac, tac. Checklist. E a minha resposta foi assim: se tiver um conjunto de regras para obedecer, no final tem a porta do inferno. Foi a minha resposta. Se é como checklist, no fim tem o inferno. Porque não é pelas obras. Agora, se você é regenerado, se você é salvo, as suas obras demonstram que você é salvo, mas ainda assim você não é salvo por elas. Agora, o que é que diz Tiago? Não este outro. Como é que diz Tiago? Se você tiver obras, mas não, se você tiver fé, mas não tiver obras, a sua fé é morta, porque você só diz que tem fé, você não tem mesmo. Se você tem fé, você obedece. Se você tem fé, você ama a Deus, você ama o povo de Deus, você está na casa do Senhor, você vive em santidade. Porque a fé sem obras é morta. Uma fé que resulta em obras, uma fé que não é alcançada por obras, mas que resulta em obras. E depois Paulo diz assim: e eles tropeçaram na... Olha o texto, versículo 32, por favor, fica com a Bíblia aberta. Pedra de tropeço. Sobre isso, Paulo termina o capítulo com o versículo 33 e faz duas referências a Isaías. E nós vamos fazer aquele exercício da semana passada, irmãos. Eu acho que correu bem. Você vai ficar com a Bíblia aberta em Romanos 9:33 e eu vou ler os textos de Isaías. Parece-lhe bem? Amém? Fica com a Bíblia aberta em Romanos 9:33 e eu vou ler os textos de Isaías. Eu vou dizer onde estão, se você quiser apontar na sua Bíblia ou no papelinho, depois você pode ler em casa. Se quiser, eu posso lhe dar no final. Amém? Isaías 8:14 diz assim. Fiquem em Romanos 9:33. Confira. Para os dois reinos de Israel, no caso o reino do norte e o reino do sul, né? Ele será um santuário. Mas também uma pedra de tropeço. Uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Isaías 28:16.
Continua em Romanos 9:33. Diz assim a palavra do Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. De volta a Romanos 9:33, e os irmãos continuam. Paulo pega nos dois textos, junta, faz um pequeno sumário, e diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será abalado. Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, aquele que veio, que nasceu na manjedoura, que, sendo Deus, anunciou o reino, disse: é chegado o reino, que curou, que realizou milagres, que anunciou o cumprimento de toda a Escritura nele mesmo, que usou Isaías, inclusive. É a pedra de tropeço para aquele que não confiar nele, para aquele que não tiver fé nele. Enquanto que para os outros, aqueles que têm a sua fé nele, jamais serão envergonhados. Paulo, lembrando o texto de Isaías, você viu quantas vezes durante Romanos 9 Paulo vai ao Velho Testamento? Ele vai ao Velho Testamento buscar figuras, como Esaú e Jacó, como Abraão, né? Ele vai buscar figuras no Antigo Testamento e depois ele vai pegar, parece que estamos a ler Hebreus, não parece, irmãos? No capítulo 9 de Romanos parece que estamos a ler o livro de Hebreus, não é? Ele pega e agora vai buscar textos do Antigo Testamento e enche o capítulo de referências do Antigo Testamento, lembrando: isto sempre foi-vos avisado, isto sempre foi-vos anunciado. Um judeu ao ler este texto, ele não poderia nunca dizer: não, isto é novo para mim. Ele pode rejeitar, pode ser uma pedra de tropeço. Para ele pode ser uma pedra de tropeço. Mas por certo que ele não pode dizer: eu nunca ouvi isto, não sei do que é que ele está a falar. Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, é para aquele que nele não confia, é para aquele que o rejeita, é para aquele que o tenta alcançar por obras, uma pedra de tropeço. Judeus e gentios. Cristo Jesus, para aquele que não o tem como Senhor e Salvador, para aquele que não o recebeu em seu coração, para aquele que não se rendeu a esta verdade, para aquele a quem não lhe foi dada fé para que pudesse crer no Senhor Jesus Cristo, e Ele próprio é uma pedra de tropeço. Ele é aquele que ele chega diante de que quando você vai a caminhar e tem uma pedra, você tropeçou e caiu. Cristo Jesus é a rocha, o firme fundamento para a salvação, mas aquele que rejeita, é nessa própria rejeição que se torna essa alicerce, torna para ele uma própria rejeição, para que tropece e caia e seja condenado. É tão sério o texto, irmãos. É tão profundo. E às vezes nós passamos assim e lemos e queremos avançar. É interessante, não é? Interessante. Não, irmãos, é sério e é profundo. Quando eu prego essas coisas, eu sempre temo que seja de aplicação para a condenação de alguém que nos está a ouvir, seja nesta sala ou seja online. Será que Cristo Jesus é para si uma pedra de tropeço? Ou será que é aquele em quem você confia, que você recebeu fé, lhe foi dada fé, para que você confie e nele você jamais seja envergonhado? Jamais seja rejeitado pelo Senhor, rejeitado pelo mundo, ser vergonha para o mundo, mas não para Deus. No último dia diante do Senhor, vai fazer uma diferença muito grande. O que é que Jesus é para si hoje? Lá será determinado se ele foi para si uma pedra de tropeço. Você caiu nela, ouviu falar, recebeu esta manhã a palavra, estamos lendo o texto bíblico, você recebe esta palavra. E há duas coisas que vão acontecer quando você sair deste lugar, ou você desligar a mensagem. Jesus ou é
o alicerce em quem a sua fé está afirmada, e ela vai ser reforçada esta manhã com este texto. Ela vai continuar a ser, e ele vai continuar a ser a pedra de tropeço no qual você cairá e será condenado. Não tem forma de levar mais a sério esta mensagem, não posso levar mais a sério este texto que eu estou a levar. E em meu coração tenho o peso da responsabilidade de lhe dizer isto esta manhã na conclusão de Romanos 9. Quem é Jesus para si? Você lembra daquele texto quando Jesus disse assim: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E uns disseram uns Elias, e outros um grande profeta, e outros isto e aquilo. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, aquele que falava mais na frente, a gente conhece alguém assim com o mesmo nome, disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. Verdade absoluta de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, de que Ele é Deus. E muitos acham que Jesus disse que Pedro era a pedra, não é? E tu és a pedra. Não é? Tu és Pedro, porque Pedro é a pedra pequena, não é? E deu aquela confusão toda. E até hoje as pessoas andam a debater quem é a pedra. Em português de Portugal tem muito calhau aí a tentar descobrir quem é a pedra. Só dá quem é. Acho que só os portugueses entenderam, não é? Meus amados irmãos, é obviamente Jesus, a pedra de tropeço, está em toda a Bíblia. Vamos ler um outro texto de Atos, começamos o culto hoje a ler em Atos, e é a mensagem, o que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. A igreja está edificada em quem? Em Pedro? Já morreu, gente. Alguém deu conta que Pedro morreu? Mas Jesus Cristo está vivo. Vivo está. E para tudo sempre é Deus e Senhor. Edificarei a minha igreja sob a verdade do Evangelho de que Jesus Cristo é o Senhor. E uns dizem, não, mas é Jesus, outros é a confissão de Pedro. É a mesma coisa, irmãos. Só não é Pedro, lógico. Seja a confissão, seja Jesus, é a mesma coisa. No contexto ali é a mesma coisa. Mas estava a falar de quem? Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia, confie no Senhor Jesus Cristo, irmãos, esta manhã. Volte-se para o Senhor. A minha oração é que Deus lhe conceda fé para que você possa confiar no Senhor Jesus Cristo. Vamos a Atos 4, 8 a 12, ver um pouco mais sobre este texto e sobre o que Pedro falou depois da cura do homem na Porta Formosa. Eu sei que a gente vai muito a este texto, porque este texto é tão rico, irmãos, tão extraordinário. Atos, agora você pode sair de Romanos, Atos 4, versículos 8 a 12, nós já lemos. Vamos ler outra vez. Atos 4, versículos 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Interessante que ele aqui não falou em línguas, né? Mas estava cheio do Espírito Santo. Amém? Falou numa língua que eles puderem entender, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, àqueles que estavam diante dele, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Deixa eu só parar aqui um pouco. Espera aí. Ele não foi muito politicamente correto. Não se pode dizer essas coisas. Hoje, isso foi lá, se fosse hoje. Você acha que os autoridades ficaram contentes, não é? A gente lê este texto e pensa assim, naquele tempo podia-se falar assim. Não, naquele tempo não se podia falar assim. Eu estava a falar para as autoridades, para aqueles
diante de quem estavam a responder, que determinaram que eles não poderiam falar mais, a quem eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E depois foram presos, e muitas vezes foram aceitados e foram presos depois na história. Tá? Eles disseram assim, olha, esse que aí foi curado, não fomos nós que curamos, foi em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aqueles a quem vocês crucificaram. Não, peraí, eles mataram e agora ele era curado no nome do que eles mataram. Né? Lembra que eles não acreditavam, os líderes religiosos não acreditavam, ou pelo menos oficialmente, a posição oficial dos líderes religiosos era que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, então Jesus não teria ressuscitado. Pelo menos essa era a posição oficial. Agora ele diz, e esses que vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Não, você não está a entender, os discípulos que estavam a ser acusados, foram acusados de roubar o corpo de Jesus, estavam agora a ser interrogados, e ainda disseram, vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Eles estavam a insistir na posição deles. E eles não disseram assim, olha, desculpa, eu sei, a gente sabe a vossa opinião, vocês acham que a gente roubou, mas não foi não, olha, foi Deus que ressuscitou. Não, vocês crucificaram, Deus ressuscitou. Não há dúvida aqui. Temos que parar com esse evangelho, irmãos, que dá para cá e dá para lá e não dá para lado nenhum. E temos que ser claros e brutos, não é como eu ouvi ontem, brutos. Ontem deram-me um elogio. Diz que eu prego de uma forma bruta. Aleluia! Não podia ficar mais contente. Mas não tinha uma pessoa a assistir que ficou ainda mais contente. Prega direto no assunto. Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio de quê? Do Espírito Santo. O que é que ele falou? Vocês crucificaram. Deus ressuscitou. E ele está aí curado diante de vocês. Esse homem está aí curado diante dos senhores. Vocês estão a ver esse homem curado? Foi Deus que ressuscitou. Foi Deus que foi no nome do Senhor que o curou. O nome do Senhor de quem? Daquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou. Entendeu? Está aí. E aí Pedro vai buscar o texto outra vez. Lá. Mas agora ele usa Salmo 118, 22. Que eu não vou pedir aos irmãos para abrirem, mas os irmãos, se quiserem, tomem nota, conferem em casa. Salmo 118, 22 diz assim. O texto que Pedro está a usar aqui é o do Salmo 118, 22. Isso e diz, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Outra vez a pedra. Ele disse assim, vocês rejeitaram, os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra angular, a pedra principal, a pedra de assento do alicerce. A pedra angular. Esse é Jesus. Para uns não serve. Para uns é jogado fora. Mas a verdade é que ele é a pedra angular. Ele é Senhor, e ele é Deus, ele é o Salvador. Fora dele não há salvação. E Pedro acrescenta, não há salvação em nenhum outro. Por outras palavras, ou vocês se rendem a esse Jesus que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dentre os mortos, que curou esse aleijado, ou não há salvação para vós. Estais condenados nos vossos pecados. A vossa religião de obras não levará a lado nenhum. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Deu para entender? Aí eles ficaram contentes, não é? Aceitaram, perseguiram, tentaram escalar ao longo de todo o texto do livro de Atos. Começa aqui a perseguição. Aqui há a abertura da perseguição, que prossegue até os nossos dias e que hoje nos está vencendo aqui nos Estados Unidos, onde nós vivemos. Não se pode dizer isto, não se pode dizer aquilo, calámos-nos a isto, calámos-nos àquilo. Não se pode mais. É ofensivo. Lógico que é. Não é novo que é ofensivo. É ofensivo para aquele que é, para quem Jesus é, pedra de tropeço.
Mas não é ofensivo para os outros amam esta mensagem, os outros recebem esta mensagem, se alegram nela, glorificam a Deus por ela. Aqueles que não vivem na religião das obras, mas que aceitam pela fé dada pelo Espírito Santo, que creram em Jesus Cristo, estão firmados nele, na verdade absoluta do Evangelho de Jesus Cristo. Esta verdade, ela é séria para os nossos dias. Meus amados irmãos, nós vamos celebrar a Páscoa daqui a uns dias. Lembrar a morte e a ressurreição do Senhor. Nós nos juntaremos no Good Friday, na Sexta-feira Santa, para celebrar um culto ao Senhor. Nós viremos no domingo com alegria celebrar a ressurreição. Mas na verdade, irmãos, eu temo que você venha celebrar a sexta-feira, você venha celebrar o domingo e você vá para casa e Jesus ainda seja para si uma pedra de tropeço. Quantas pessoas já celebraram Sexta-feira Santa, já celebraram domingo e pereceram no inferno? Quantos não receberam pela fé? Quantos estão tentando pelas obras, cumprindo coisas? E não estou a falar, irmãos, dos católicos, eu não estou a falar dos pagãos, eu estou a falar dos evangélicos, eu estou a falar daqueles que estão sentados em igrejas onde a verdade é pregada, mas o da qual Jesus Cristo continua a ser para eles uma pedra de tropeço, porque não creram, não se renderam, porque não receberam em seus corações. Que não seja assim entre nós. Que a verdade do Evangelho de Cristo Jesus venha encher os nossos corações de uma forma total e absoluta, para que possamos crer. Diz que estava a preparar esta mensagem e veio ao meu coração aquele pensamento que a gente tem de que toda a mensagem tem que acabar da mesma forma, né? Não sabe isso, não é? Toda a mensagem tem que acabar com a exaltação de Cristo Jesus, a glorificação do Senhor. Se a mensagem não acabar em Cristo, se não acabar na glorificação do Senhor, ela não é uma mensagem bíblica, né? E largando mais o tema do que a mensagem em si, dos versículos 30 ao 33, eu fiquei a pensar como Romanos 9, eu quero que você entenda, irmãos, quando Paulo escreveu Romanos, ele não escreveu Romanos 9.1.2, right? Ele escreveu Romanos, right? A carta, amém? Era uma carta. Os números não são canónicos, right? A numeração não é canónica, nem as epígrafes, não? Os títulos e a numeração não é canónico. Não sabem isso, amém? Foi criado divisões para nós podermos encontrar. Como é que os irmãos iam encontrar o texto que eu estou a ler, a não ser que eu lesse o texto todo, não é? Mas quando você olha para o capítulo de Romanos, e você percebe que depois de Paulo apresentar todas as coisas sobre a soberania de Deus, que o texto é todo sobre a soberania de Deus, não é? A eleição, a soberania de Deus, Paulo termina nos últimos versículos exaltando a pessoa de Cristo Jesus. Glorificando aquele que é Senhor e Deus. A mensagem deste capítulo toda, ela aponta para estes versículos finais em que o Senhor é exaltado e que a salvação em Cristo é apresentada, mas também do outro lado Paulo apresenta, mas cuidado que para vocês pode não ser. Ele pode não ser a vossa confiança, ele pode não ser o vosso alicerce, ele pode não ser a pedra angular, ele pode ser somente uma pedra de tropeço. Paulo exalta Cristo e revela a salvação que é em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo ele não deixa passar de lado a ideia de cuidado. Onde é que você está? Os seus ouvintes, os seus leitores receberam esta palavra. Nós não sabemos muito do resultado desta carta na época, mas sabemos do resultado desta carta ao longo dos tempos, inclusive no período da Reforma. Como foi tão importante, meus amados irmãos, no período da Reforma, a carta aos Romanos, e perceber que a justificação é pela fé, não é pelas obras. Que diferença tem na sua vida e na minha o capítulo 9 de Romanos? Em primeiro lugar, que a sua fé esteja firmada em Cristo. É o primeiro passo. Se você ainda confia nas suas obras, se você acha que é pelas obras, alguma coisa que você faz ou fez, arrependa-se desse seu pecado. Você está te roubando glória a Deus. Em segundo lugar, lendo a carta aos Romanos, se você é salvo, você olha para o texto e diz assim: Senhor, só a ti seja dada a glória. Eu não sei porque é que tu me elegeste.
eu não sei porque é que tu me salvaste, eu não presto, mas eu vou-te dar glória, eu vou-te servir, eu vou-te obedecer, eu vou-te adorar. Eu vou realizar obras que te glorifiquem e te exaltem como Deus, e não para eu ser salvo, porque a obra da cruz, ela é suficiente. Ela é suficiente. Eu vou dar um exemplo, irmãos. E quando alguém cozinha, faz uma comida especial, eu falo muito nisso porque a Soninha, os irmãos sabem, né? Cozinha assim, né? Faz aquele, né? Ontem ela perguntou assim: o que é que te apetece comer hoje? Oh, que palavra boa! A seguir a Romanos 9. Oh, que palavra boa! E eu inventei, né? E uma massa à bolonhesa, não é? É isso, aquela massa à bolonhesa à tarde. Ixi, coisa boa. Pena que não sobrou para ninguém, amém, irmãos? Maravilha, né? Maravilha. Agora imagina, né? Ela fez tudo, preparou o tempero, tudo, a carne, tudo perfeito, perfeito, perfeito. Não segundo nenhuma das minhas indicações, por isso é que estava bom. Tá? Também eu não dei, nem experimentei, mas imagina que eu ficava lá, né? Não vais por isto, não vais fazer aquilo. Não sei como é que é. Aí acabou, pôs na mesa e eu trazia ao saleiro, imagina. Né? Isso é por um pouquinho que não está bom. Ela ia pensar assim, né? Coisa prática, as irmãs vão entender perfeitamente o que eu estou a dizer. Portanto, os maridos não vai com o saleiro para a mesa depois da esposa cozinhar, por favor. Fica quieto no seu canto. Come e diz: está bom. Imagina eu ia com o saleiro, né? E um pouquinho, não está bem, não. Deixa um pouquinho, deixa dar aqui um jeito nisto. Quem fez? Então não está perfeito. Tem gente querendo acrescentar à obra perfeita de Cristo na cruz alguma coisa. Jesus cumpriu uma obra perfeita. Jesus disse: está consumado. É absoluto. É final. É perfeito. Não é a massa à bolonhesa, é melhor. Estava boa, Soninha, mas é melhor, isto é muito melhor. É perfeito, não há nada a acrescentar. Vai um e diz: não, peraí, eu vou acrescentar uma coisa. Eu vou acrescentar o meu dízimo. Tem outros, vou acrescentar uma outra coisa. E eu vou aceitar Jesus. Essa é que eu fico lá. Please. Eu vou acrescentar alguma coisa. Eu vou ir à igreja. Vou fazer uma profissão de fé. Eu vou acrescentar. Não, não vai acrescentar, não. Você não pode acrescentar. Se você acha que está a acrescentar, você está perdido nos seus pecados. Você está focado em si mesmo. Eu sou a religião das obras. A religião da fé diz assim: eu olho para o sacrifício perfeito de Cristo, absoluto, e a morte e a ressurreição do Senhor. E eu não quero acrescentar nada porque não pode ficar melhor. Não há nada que eu possa fazer. Mas por causa disso, eu vou viver uma vida piedosa diante do Senhor. Eu vou dar o meu dízimo. Eu vou frequentar a casa do Senhor. Eu vou me envolver com a obra do Senhor. Eu vou. Qual foi os exemplos que eu falei? Só não vai aceitar Jesus porque não pode, não é? Mas de resto vai obedecer ao Senhor. Vai se render a Deus, vai ficar na presença do Senhor, vai se envolver na obra do Senhor, vai evangelizar. Mas não é para alcançar, é porque ele recebeu. É porque ele recebeu. É porque ele é grato. É porque o seu coração está cheio da bondade do Senhor. Como pode alguém pensar que pode acrescentar? Terceira aplicação. Pois a primeira é a pedra de tropeço, que ele não seja, que seja pela fé. A segunda é que você não pode acrescentar nada. Então viva uma vida que glorifica a Deus. E a terceira é quando você olha para alguém. Não esqueça, eu já falei isso ao longo destas mensagens. Você olha para um perdido, não se ache melhor, por favor. Pare com isso. Você é igual. Não fosse a misericórdia do Senhor. Você é igual. Olhe para os perdidos com compaixão, pensando que deveria ser você. Não é que podia, deveria. Olhe para aquele que está do seu lado, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança e diga: está perdido e era para ser eu. Isso vai encher o seu coração de compaixão. Você vai orar e você vai interceder por essa alma e você vai lhe falar de Jesus. E você vai lhe falar de Jesus. Meus amados irmãos, terminando a mensagem,
O meu coração está cheio de alegria. Romanos 9 foi muito edificante para mim. Eu espero que tenha sido para si. Se você perdeu alguma das mensagens, o irmão Pedro pode encaminhá-lo. Como é que você encontra no YouTube, no Sermonódio, no Facebook. Este Pedro, não o outro Pedro, não este Pedro. Agora é este Pedro. O irmão Pedro ali com toda a energia ele vai-lhe mostrar o, o Midianita, né? O homem da mídia, né? O Midianita, né? Eu perdi com a irmã Sandra, né? O Midianita, que é o homem da mídia, vai-lhe apresentar ali. Em inglês eu acho que não dá certo. Mas o irmão vai-lhe mostrar ali para você ouvir o resto das mensagens e esteja à vontade, irmãos, para falar comigo e conversarmos sobre este assunto tão importante. E o meu desejo é que o seu coração também tenha sido cheio de alegria. Amém? Voltaremos a Romanos 9 breve. É o meu desejo, mas seguiremos com Romanos 10, mas a gente irá anunciar as próximas mensagens até o final do mês, serão sobre relacionados com o aniversário da igreja, com a Páscoa, novos membros. Estaremos trabalhando isso até o final do mês. Em abril a gente verá, e o presbítero Márcio iremos orar e trabalhar sobre isso, qual será a próxima série. Amém? Talvez Romanos 10. Oremos ao Senhor. Fique de pé. Amado Deus, Salvador nosso, glorioso é o nome do Senhor para sempre. Te pedimos nesta manhã que operes em nossos corações, nos santifiques e nos purifiques, nos prepares para celebrarmos uma Páscoa que verdadeiramente exalta o Senhor e que o Senhor nosso Deus não seja para nenhum de nós, nem dos ouvintes online, pedra de tropeço, mas que verdadeiramente seja a pedra onde a nossa fé está afirmada e aquele que confia jamais será abalado. Que a glória e a honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém.